moçada, como é que você chega no isolamento reprodutivo? Nós temos, moçada, lá, dois mecanismos básicos de especiação na natureza, chama anagênese e cladogênese. Caramba dos termos importantes. Então, até mesmo para você, do eu só quero nem o resto do mundo se exploda, ora você precisa sim conhecer essa nomenclatura em detalhes. O termo fofinhos, anagênese, descreve lá a transformação gradativa, a transformação gradual de uma espécie em outra espécie. Tudo bem? Representando de maneira esquemática, no processo de anagênese, X gradativamente vai se transformando em Y. Um exemplo. Há mais ou menos, moçada, 5 milhões de anos atrás, teu nome era Australopithecus. Aí você vai mudando, e há mais ou menos 2 milhões de anos atrás, teu nome é Homo habilis. Aí tu vai mudando, e há mais ou menos 700 mil anos atrás, teu nome é Homo erectus. E aí tu vai mudando, e há mais ou menos 100 mil anos atrás, teu nome é Homo sapiens, exatamente como ele é até hoje. Ou seja, anagênese. Isso aqui vai mudando aos pouquinhos até chegar nisso aqui. Landy, como é que dá para você garantir o isolamento reprodutivo entre o Homo sapiens e o Homo erectus? Eu diria que é um isolamento reprodutivo temporal, né? Cronológico, de tempo. Sabe por que eu posso garantir que o Homo sapiens não cruza com o Homo erectus? Porque Homo sapiens existe hoje, Homo erectus existiu, caramba, há mais de 100 mil anos atrás, de maneira que eu não teria como colocar os dois juntos para saber se o cruzamento é possível, com descendentes férteis, e aí vai. Então me baseio no tempo, né? Entre Homo sapiens e Homo habilis, separado por milhões de anos, Australopithecus, milhões de anos. Então não dá para cruzar esse com esse, ou esse com esse, porque não existem mais esses caras hoje para você conseguir fazer o cruzamento. Então, de qualquer maneira, existe isolamento reprodutivo aí. Nós temos, moçada, que a cladogênese é um processo diferente, né? Na cladogênese, o que acontece é a produção de duas novas espécies a partir de uma espécie ancestral. Duas novas espécies a partir de uma espécie ancestral. Ou seja, gente, você vai pegar A e A vai se dividir para originar B, para originar C. Opa, uma lembrança para vocês. Lembra, gente, do comecinho lá de evolução. Qual é o nome desse fenômeno pelo qual um cara se espalha por aí mundo afora e origina novos caras? Ora, isso aqui tem a ver com irradiação ou divergência adaptativa. Ou seja, os mecanismos, pessoas, de cladogênese tem a ver com irradiação, tem a ver com divergência adaptativa, onde um cara vira dois caras diferentes. Ah, a propósito, né? Quando a gente fala lá em cladogênese e anagênese, presta atenção, pessoazinhas, na brincadeira como ela funciona em relação aos esquemas. Então o cara coloca, sei lá, A, né, dando B e C. No esquema desses, eu tenho anagênese e cladogênese representados. Se eu representar o caminho de A até B, eu posso dizer que A gradativamente está virando B. Então seria anagênese. Se eu pegar, por exemplo, o caminho de A até C, eu posso argumentar que A gradativamente está virando C. De A para C é anagênese também. Entretanto, quando eu coloco esse ponto, opa, A está se separando em B e em C. Esse ponto representa um episódio de cladogênese. Então, no mesmo esquema, a gente tem lá anagênese de A para B, anagênese de A para C, e cladogênese, quando A divide em B e C, eu posso falar em cladogênese nesse caso. Quando a gente fala em cladogênese, ora, pessoas, a gente vai ter algumas possibilidades para a cladogênese acontecer. O mecanismo mais tradicional, né, de cladogênese
chama lá de especiação alopátrica nesse caso. Quando a gente fala, moçada, em especiação alopátrica, alopatria, alo quer dizer diferente, pátria, região, quer dizer que você está fazendo lá novas espécies novas em regiões diferentes, alo, diferente, com a existência de um isolamento geográfico, com a existência de uma barreira geográfica. Essa aqui, moçada, é a maneira mais tradicional de você ter especiação na natureza, onde você tem regiões diferentes com isolamento geográfico, e a especiação alopátrica, ela, o modelo mais tradicional, também chamada de dicopátrica, porque uma espécie vira duas espécies novas, exatamente como a cladogênese coloca, uma espécie vira duas espécies novas. Né? Alguns autores vão falar especiação por cladogênese como sendo sinônimo de dicopátrica, porque uma vira duas, aí uma vira duas e dico, mas normalmente a moçada usa o nome dicopátrica para alopátrica, que é o modelo mais tradicional com isolamento geográfico, com barreira geográfica. Claro que a gente tenta explicar para vocês como é que funciona isso aí. Era uma vez, moçada, uma população inicial de um determinado organismo vivo, um determinado animal. E esse cara começa a se espalhar por aí, mundo afora. De maneira que quando ele se espalha por aí, mundo afora, agora eu tenho duas subpopulações daquele cara. Eu vou chamar de subpopulação X e de subpopulação Y. Imagine, moçada, que eles se afastaram tanto que entre eles a gente tem agora uma barreira geográfica de difícil transposição, uma cordilheira de montanhas, um rio caudaloso, um braço de mar, de maneira que você vai ter, então, um isolamento geográfico entre as subpopulações X e Y. Sendo gente que imaginem que elas se afastaram e tem lugares diferentes. Sei lá, imagine que a subpopulação X, ela está numa região desértica. Imaginem que a subpopulação Y, ela está numa região polar. Quem manda na evolução é a seleção natural. Mas quem manda na seleção natural é o ambiente. E o resultado, moçada, que em ambientes diferentes, nós vamos ter pressões de seleção natural diferentes. Pressões seletivas diferentes. E devido a essas diferentes pressões seletivas, você começa a acumular diferenças genéticas. Olha que essas diferenças genéticas podem surgir por mutações. Aconteceu uma mutação numa subpopulação que não aconteceu na outra. Beleza. Mas provavelmente as diferenças genéticas acontecem simplesmente porque a pressão seletiva é diferente. Imagine que originalmente a população inicial ela tinha pelo curto, pelo médio e pelo longo. Na região do deserto, a seleção natural favorece o pelo curto para poder, moçada, exatamente facilitar a eliminação do calor. Naquela população que está na região polar, seleção natural favorece um pelo longo para se proteger em relação ao frio. Imagine que originalmente aquela população inicial ela tinha lá pelo branco, pelo bege ou pelo marrom. Ora, moçada, na região do deserto, seleção natural favorece um pelo bege para poder, nesse caso, camuflar com a areia. Enquanto lá na região polar, favorece um pelo branco para poder se camuflar na neve. O simples fato de você ter meios diferentes vão selecionando características diferentes, diferenças genéticas vão acontecendo, começando a se acumular pela seleção natural diferencial. E aí vai. Imagine que a população inicial tinha indivíduos pequenos, médios e grandes. Em ambientes quentes, lembre, moçada, que é bacana, você tem um corpo pequeno, porque o corpo pequeno, ele vai lá e favorece a eliminação de calor. Mas, moçada, na região polar, você vai ter lá que a seleção natural favorece um corpo grande.
que o corpo grande favorece a retenção de calor em ambientes frios. Olha as subpopulações ficando diferentes. Chega inclusive uma hora que elas estão, moçada, tão diferentes, mas tão diferentes, que eu vou dizer que a subpopulação X agora é uma subespécie. Ela, gente, ainda é da mesma espécie da população inicial, mas ela já acumulou uma série de diferenças genéticas. E você tem que a subpopulação Y é outra subespécie. Eu vou chamar de subespécie Y. Enquanto, moçada, eu falar que é da mesma subespécie, quer dizer que ainda é potencialmente intercruzante na natureza, gerando descendentes férteis. Entretanto, gente, pode chegar uma hora que você acumula tantas diferenças genéticas, mas tantas diferenças genéticas, que acontece o isolamento reprodutivo. Um exemplo, imagina, moçada, que chega uma hora que você tem que esse cara tá tão pequeno e esse cara tá tão grande que não dá mais para cruzar os dois, que nem poodle toy não dá para cruzar com pastor alemão. Isolamento reprodutivo anatômico, mecânico, e quando você tiver o isolamento reprodutivo consolidado, o que era uma subespécie passa a ser uma espécie X, o que era uma subespécie passa a ser uma espécie Y. Duas novas espécies acabaram de surgir na natureza. Notem, moçada, que eu posso resumir a especiação alopátrica em 3 etapas. Número 1, a barreira geográfica, o isolamento geográfico. Etapa número 1. Etapa número 2, em ambientes diferentes, pressões seletivas diferentes, acumular diferenças genéticas. E número 3, e etapa mais importante, o isolamento reprodutivo. Eu diria que o processo de especiação de verdade verdadeira, só acontece no ponto 3. Somente quando eu tenho isolamento reprodutivo. Quando você interromper o fluxo gênico. Quando não for mais possível as espécies cruzarem de modo direto e indireto. Quando elas não forem mais potencialmente intercruzantes. Então, começa com o isolamento geográfico. Acumula diferenças genéticas, formando subespécies, né? Inclusive, até que você tenha isolamento reprodutivo, a gente passa a ter espécies novas aqui nesse caso. Por falar em subespécie. Subespécie, moçada, também é conhecida com o nome de raça geográfica. E o termo subespécie ou raça geográfica vai ser, moçada, um grupo dentro de uma espécie que está a meio caminho andado de originar uma espécie nova. Em vias de originar uma nova espécie. Ô Landinho, como é que você pode garantir que está meio caminho andado de virar uma nova espécie? Porque nós já temos o isolamento geográfico, a barreira geográfica, e nós já temos diferenças genéticas. Está faltando o quê? Ora, está faltando somente o isolamento reprodutivo. Então a gente está só esperando, moçada, você já passou pelo isolamento geográfico, já passou pelo acúmulo de diferenças genéticas, então você está lá em subespécies, mas, moçada, está faltando ainda o isolamento reprodutivo para consolidar a especiação. Então elas ainda são da mesma espécie, mas elas estão a meio caminho andado de originar uma espécie nova, já passou por 2 das 3 etapas para consolidar a especiação. Um exemplo. Existem várias subespécies de tigre no planeta. Essas subespécies de tigre é tudo a mesma espécie. Se você cruzar, os descendentes são férteis em todas as gerações, etc. Entretanto, você tem lá o tigre de Bengala, que vive lá na Índia. Tem o tigre da Sibéria, que vive lá na Rússia. Entre o tigre de Bengala e o tigre da Sibéria, tem a cordilheira do Himalaia no meio do caminho. Ô moçada, sinto muito, o tigre não vai escalar o Monte Everest e passar para o outro lado para poder cruzar. Você não tem lá, moçada, que ele vai escalar a cordilheira do Himalaia para passar para o outro lado. Ou seja, nós já temos, moçada, isolamento geográfico, tigre da Sibéria lá na Rússia, tigre de Bengala na Índia,
Já diferenças genéticas, né? O tigre lá da Sibéria, na Rússia, é frio pra caramba, ele é mais peludo, ele, moçada, cadê você? Ele é mais peludo, ele tem um pelo mais puxado pro branco, ele tem um corpo maior do que o tigre de Bengala, que ele tem um pelo mais curtinho, ele, moçada, vai ser mais alaranjado, ele vai ter lá um corpo menorzinho aqui nesse caso. Ou seja, a diferença, já tem diferença genética, pelo longo, branco, corpo maior, pelo curto, alaranjado, corpo menor. Você tem gente lá, né, que esses dois tipos aqui de tigre ainda é a mesma espécie. Se você cruzar, gera descendentes férteis, etc e tal. Entretanto, já são subespécies. Já estão em via de originar uma espécie nova, já tem isolamento geográfico, já tem diferenças genéticas. É questão de tempo, até que, daqui a um tempo, se é que ainda vai existir o coitado do tigre, né, a gente vai lá e chega uma hora que, por algum motivo, esse não cruza com esse, e eles vão passar a ser espécies novas na natureza. Então, por enquanto, eles são subespécies de tigre, né? Tigre na Sibéria, tigre de Bengala. Alguém vai lá, e eu tô falando em raça, e tá pensando, porra, será que raças de cachorro são subespécies? Opa, do ponto de vista da biologia, né? Animais domésticos não são subespécies. Raças de animais domésticos, eita caramba, eu vou até colocar aqui entre aspas, o raça, que é o pé da letra, do ponto de vista biológico, não seria legal esse nome, mas raças de animais domésticos não são subespécies. Afinal de contas, moçada, se você vai lá e parar para pensar, será, gente, que um pastor alemão e um poodle estão geograficamente isolados um do outro? Não tá, né, moçada? Aqui em Fortaleza tem pastor alemão e eles têm poodle, né? A gente tem poodle aqui em Fortaleza. Ou seja, na mesma região geográfica. Não tem isolamento geográfico. Será que o pastor alemão e o poodle estão virando espécies novas? Ô, moçada, não tá virando espécies novas. De maneira que raças de animais domésticos não são subespécies. Cuidado com isso. Não estão originando espécies novas. O Dachshund não está virando a espécie nova do Shih Tzu. Não estão geograficamente isolados. Simplesmente não existe isso. Sendo pessoas, né, que nenhum animal doméstico, eu vou dizer que ele tem subespécies, né, que ele tem raças geográficas, raças talvez, mas todas elas produzidas artificialmente, né? Nas aulas passadas eu comentando que o mecanismo que o homem usa para criar novas raças de cão, de gato, de vaca, né, de plantas, de milho, de trigo, exatamente seleção artificial. E aí, nesse caso, o melhoramento genético, controle de cruzamentos. Cruzamentos controlados, cruzamentos manipulados. Raças de animais domésticos não são subespécies. E aí, um tema delicadíssimo. E a espécie humana, Landim? Os vários grupos étnicos na espécie humana. Opa, devo admitir que originalmente as várias etnias humanas, elas eram, moçada, subespécies. Originalmente, as várias etnias humanas elas eram subespécies, elas, moçada, estavam talvez originando espécies novas, por exemplo, né? Esses termos que eu vou utilizar agora, eles estão caindo demais em desuso. Demais. Mas, por exemplo, se você pega livros mais antigos, a moçada vai lá e coloca 3 grandes grupos étnicos em relação à espécie humana. Você tem lá os negroides. Chega dói no ouvido quando a gente fala isso, né? Parece muito esquisito, né? A terminologia hoje. Que são os africanos. Né? Primeiros grupos de humanos, moçada, aparecendo no planeta, super bem adaptados às condições africanas. Pele preta com muita melanina, para poder se proteger da radiação ultravioleta no sol, né? Poucos pelos, para poder facilitar a eliminação de calor, muitas glândulas sudoríparas, para poder facilitar a eliminação de calor, cabelo pichain, cabelo super encaracolado, que ele vai lá acumular ar, no que ele, moçada, acumular como isolante térmico, evita o superaquecimento do cérebro, né? Porque a pele preta é uma faca de 2 gumes, né? Ela é bacana porque ela protege contra a radiação ultravioleta, só que ela absorve muito calor, especialmente no cérebro, poder levar a um superaquecimento. Né? Então o cabelo pichain ele vai lá acumular como isolante térmico para evitar o superaquecimento. Narinas bem largas,
para facilitar a eliminação de ar, quando você faz isso, que você sopra o ar para fora, você elimina calor da cabeça. Que nem seu computador ligado, tem aquele ventiladorzinho botando o ar quente para fora, né? Você vai lá ter que isso aqui ajuda a arrefecer, a esfriar a cabeça. Narinas largas para isso. Ou seja, super bem adaptadas a essas condições. Mas aí, a galera se espalha por aí mundo afora, né? Na região, moçada, do Cáucaso. Cáucaso é uma cordilheira de montanhas que você tem lá na Europa, onde deve ter surgido os primeiros brancos, né? Pele branca, cabelos encaracolados, né, mais claros, etc e tal. E você tem que a galera que foi lá para a Ásia, os mongoloides. Né? O nome mongoloide lá por causa de uma região chamada Mongólia, né, onde possivelmente lá surgiram os asiáticos. Né? Asiáticos, moçada, poucas glândulas sudoríparas, vivem lá em lugares muito frios. Se você suar no frio, o suor congela, o gelo pode danificar a sua pele. Vão ter, moçada, cabelo liso e escorrido, né? Cabelo liso, né? O cabelo pichão, quando ele cresce lá armado pra cima, né? Fica aqueles efeitos legais lá de Black Power, né? E tal. Mas quando o cabelo liso cresce, ele cresce escorrido pra baixo, né? Pra poder esconder a orelha, pra poder esconder lá pescoço do frio. Né? Olhinhos puxados pra proteger do vento, fila da mãe, que você tem lá nos planaltos, lá da Mongólia. Né? Ah, tem outro lance, quando neva, né? Vem a luz de cima do sol, bate na neve branca e reflete vem de baixo. Então a pálpebra de baixo é levantada para poder proteger tanto com a luz que vem de cima do sol, como a luz que vem de baixo da reflexão na neve. Ou seja, super bem adaptados aos ambientes que eles vivem. É bom lembrar que os índios americanos são de origem asiática, né? Eles vêm lá, né, da Rússia, Estreito de Bering, né, vão lá para o Alasca e depois vão lá se instalando na América como um todo. De qualquer modo, notem que originalmente, isso aqui, moçada, era subespécie. Ou, se não no nome, estava em vias de originar espécies novas. Já havia isolamento geográfico, você tinha, moçada, lá, grupos na África, na Europa, na Ásia, diferenças genéticas, pretos, brancos, né, cabelo de um jeito, cabelo de outro, olho de um jeito, olho do outro, e aí vai, adaptado aos ambientes. Se o isolamento geográfico tivesse persistido, talvez eles virassem espécies novas. Entretanto, a espécie humana sempre gostou muito de passear, de viajar, sempre gostou muito de se reproduzir, né? De fazer sexo de maneira moçada, que nessa brincadeira a galera vai lá e se encontra de novo, se cruza, e quando começa a cruzar todo mundo com todo mundo, suruba aí total na brincadeira, mistura os genes e essas diferenças se desfazem. Hoje em dia, a diferença entre um preto, um branco, um asiático é tão pequena que a biologia não admite a existência de raças na espécie humana. Originalmente, elas eram subespécies, entretanto, a miscigenação foi tão grande, desfez as diferenças. Desfez as diferenças genéticas. Uma vez que a miscigenação, os cruzamentos, desfizeram lá as diferenças, atualmente, moçada, não há diferenças genéticas suficientes nas várias etnias humanas para você dizer que elas são subespécies, para dizer que elas são raças. Ou seja, a gente não pode falar em raças na espécie humana atualmente. Até estava comentando, moçada, com vocês nas aulas de evolução, que às vezes dois africanos, eles são mais diferentes entre si do que um africano e uma pessoa de pele branca, né? Cor da pele engana muito. Especialmente se você querer basear a raça em cor de pele, se você quer basear a raça, por exemplo, lá, né, em cor de pele, em cabelo, em olho, gente, a porcentagem de genes relacionadas à cor da pele, à cor do olho, ao cabelo, é tão ridiculamente pequena que não há diferenças genéticas suficientes nos vários grupos humanos para você caracterizar raças na espécie humana. Até como eu falei certa vez, não me interessa, moçada, se você é branco, preto, azul, cor de rosa, vermelho, rosa de bolinhas roxas, não me interessa. Espécie humana, todo mundo é muito parecido e para a biologia, nós não vamos caracterizar a existência de raças
na espécie humana.